Graça e paz, queridos. É muito bom poder estar aqui louvando e adorando o nome do Senhor no ambiente criado por Deus, nas obras de suas mãos, às vezes escutando um passarinho, às vezes ouvindo o latido de um cachorro, com a rotina da vida correndo perto de nós. Tem até barulho de carro passando na estrada, olha só. Só para que a gente tenha uma ideia, nós precisamos estar firmados na rocha, que é Cristo. No outro vídeo, compartilhei com vocês sobre a possibilidade da paz, não da paz interior, não da paz que é encontrada no coração humano, mas da paz que é oriunda de quem Ele é e é dada a nós por obra do Espírito Santo de Deus. Por que eu estou falando sobre Jesus, lendo os escritos de João? Porque, meu amado, diante da quebra da rotina, diante da quebra abrupta de todo o planejamento, da falta de controle, eu quero dizer para vocês que Deus não deixou de ser Deus. Deus não deixou de direcionar as nossas vidas para o louvor de sua glória e honra de seu nome. Meu amado, João é o apóstolo que está escrevendo no final do século I, olhando para o drama da existência da igreja. E eu acho, talvez, João se pergunte, valeu a pena? Valeu a pena deixar de ser pescador e seguir aquele que passou lá no mar da Galileia e nos tirou da pesca para nos fazer apóstolos? Valeu a pena olhar para a história, para a vida, para o momento de opressão social, política, histórica, familiar que tantos cristãos sofreram? Valeu a pena? Quando João escreve, depois que Pedro e Paulo morreram na década de 60, seu irmão morreu, registrado no livro de Atos, quando João escreve, ele olha para trás e diz: Jesus é o eu sou. Jesus é. Ele que nos dá a paz, Ele que nos transmite vida, é Ele que sela o nosso coração. E o texto de hoje, nós vamos ler, é João 7, 37 a 44. Eu queria dizer para você que sobre esse texto, eu quero que você aprenda que Jesus é a única real necessidade que temos. Não temos tanta necessidade de comida, de água ou de oxigênio, quanto temos da pessoa de Jesus, pois Ele nos garante que Ele é o autor da vida, aquele que venceu a morte e que há de triunfar. Então João 7, 37 diz o seguinte: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia ainda sido glorificado. Então os que dentre o povo tinham ouvido estas palavras diziam: esse verdadeiramente é o profeta. Outros diziam: ele é o Cristo. Outros, porém, perguntavam: o Cristo virá da Galiléia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e da aldeia de Belém, donde era Davi? Assim houve uma dissensão entre o povo por causa dele. Alguns dentre eles queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Vamos orar? Senhor, nós pedimos a Tua graça e o Teu amor, pedimos a Tua direção e queremos que a Tua palavra nos ensine. Eu quero que o Senhor visite a vida de cada pessoa que porventura vier ouvir esta palavra, que eventualmente for edificada pelo Senhor nesta pregação. Quero que o Senhor fale profundamente a vida dos Teus servos, aqueles que precisam ouvir e realmente ter um encontro real com Cristo, que supra a grande necessidade que temos. Jesus Cristo, que
que venceu a morte e voltará. Amém. Queridos, presta atenção numa coisa. João já nos disse que está escrevendo para que creiais que Jesus é o Filho de Deus e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Isso está em João 20. João escreve narrando 3 festas. A primeira festa da Páscoa, ele vai estar em Jerusalém durante essa festa. Jesus estará em Jerusalém, mas Jesus fazia sinais. E diz o texto que Jesus não se confiava aos homens, porque os conhecia todos. Não precisava de alguém que lhes desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Observe Jesus fazendo sinais e os homens vendo os sinais, mas os homens não crendo quem era Jesus, ou apenas buscando Jesus por causa dos sinais. Isso está em João, capítulo 2, versículo 23 e 25. Outra festa da Páscoa é a festa do texto do outro vídeo, em que Jesus diz: tenhais paz em mim, para podermos vencer a aflição. Mas Jesus está naquela festa da Páscoa se preparando para ir para a morte. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. O texto que nós lemos, ele não está situado na festa da Páscoa, ele está situado na festa do tabernáculo. Isso está registrado em João 7, 2, 9. E era uma das principais festas dos judeus, provavelmente a maior. Aquela em que os judeus montavam tendas para habitar, como se estivessem peregrinando no deserto. E lembre, uma das grandes necessidades que temos no deserto é a falta de água. Dirigiram-se, pois, a ele os seus irmãos e lhe disseram: deixa este lugar e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque ninguém há que procure ser conhecido em público e, contudo, realize os seus feitos em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo. Jesus acaba indo à festa do tabernáculo, mas ele deixa: meu tempo ainda não está cumprido. Então Jesus vai à festa e ele vai em secreto. E nós chegamos então no texto em que nós lemos e que podemos afirmar: primeiro, a maior necessidade que temos é uma afirmação de Cristo em meio à dúvida e oposição da história. Meu amado e meu querido irmão e irmã em Cristo, a mensagem de Jesus Cristo nunca foi unanimidade, nem enquanto Jesus estava vivendo sobre a face da terra. Primeiro momento em que isso é claro, então os que dentre o povo tinham ouvido essas palavras diziam: este é verdadeiramente o profeta? Outros diziam: ele é o Cristo. Outros, porém, perguntavam: porventura o Cristo virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e da aldeia de Belém, de onde era Davi? Assim, houve uma dissensão entre o povo por causa dele. Alguns dentre eles queriam prendê-lo, mas ninguém lhes pôs as mãos. Os fariseus, versículo 32 de João 7, ouvindo a multidão murmurar essas coisas a respeito dele, juntamente com os principais sacerdotes, enviaram a guarda para o prenderem. Então, a primeira observação que eu quero fazer nesse texto é que a maior necessidade que temos
é uma afirmação em meio à dúvida e oposição da história. Só que a dúvida não pode estar no seu coração. Ela não pode estar no meu coração. Ela está esparramada entre o povo e ela está presente entre o povo. Essa dúvida e essa oposição na história questionou se Cristo é impostor. Em Mateus, chamou a história de Jesus de engodo. Fez Jesus ser condenado como blasfemo por se intitular Filho de Deus e se fazer como homem semelhante a Deus. Disseram, não é por obra que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia, pois sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Salmo 2, que depois é narrado em Salmo 4, diz, em Atos 4, diz, porque se enfurecem os gentios, os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Atos 4 é uma narrativa que para mim é fantástica, porque João e Pedro, as colunas da igreja, naquele momento voltam para a igreja e eles oram dizendo, ó soberano Senhor, que fizesses o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, que dissesses por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi nosso pai, teu servo, porque se enfurecem os gentios, os povos imaginam coisas vãs, levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo, ao qual ungistes, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel. Então a primeira lição desse texto, a maior necessidade que temos é uma afirmação de próprio Jesus, uma afirmação em meia dúvida e oposição na história. Queridos, lembram que os homens batizaram um período da humanidade de iluminismo? Porque a razão iluminada nos libertaria de toda a dependência, de outra autoridade que não o próprio homem. É a oposição, queridos. Eu quero dizer para você hoje, meu amor, que não é o racionalismo a maior necessidade humana, não é o emocionalismo a maior necessidade humana, não é o romantismo, não é nada que venha da ciência. A maior necessidade que temos é Jesus Cristo. O resto são bênçãos derivadas do Senhor. Nós precisamos saber que essa afirmação é uma afirmação de Cristo em meio à dúvida e à oposição na história. Então não ache você que você vai viver sem esta oposição da história. A segunda lição que eu quero tirar desse texto é que a afirmação de Cristo serve para saciar a sede. E eu não vou falar que é a sua sede interior, eu vou falar que é a sua sede existencial, a sua sede de norma, de leis, e a sua sede da situação em que você vive. Jesus mata a sede do ser. Não é apenas da alma, não é apenas do íntimo, mas é o propósito pelo qual você foi criado. A maior afirmação que temos é uma afirmação de Cristo para saciar nossa sede de ser. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Então essa é uma explicação mais complexa. O primeiro aspecto dessa explicação é que ela estabelece uma norma. Quem crer em mim, como diz a Escritura. Essa expressão, a Escritura, é uma referência de Jesus a todo o Antigo Testamento.
Jesus se explica à luz do Antigo Testamento, dos profetas, dos salmos, da lei de Moisés. Não crie, não aceite um cristianismo dissociado do Antigo Testamento, meu irmão. Jesus se explica no Antigo Testamento. O que significa então crer na Escritura? O que significa pensar como a Escritura? Primeiro aspecto disso é que a Escritura estabelece uma visão geral de mundo, uma filosofia da história. A história se resume em 4 palavras: criação, queda, redenção e consumação. Esse é um pressuposto básico da Escritura. Você não vai conseguir entender a Escritura se você não pensar dessa maneira. Esse é o ambiente de vida, de existência da narrativa bíblica. O homem bíblico, o homem que tem a sede do ser saciado, habita na ideia de que o mundo foi criado, caiu, necessita de redenção e a redenção é Cristo, e o mundo verá a consumação do propósito de Deus. Outro aspecto de pensar e de ter a sede saciada, como diz as Escrituras, é que a narrativa bíblica é uma narrativa que começa da eternidade até nós. Ela não é invenção humana, não é fruto de uma cultura, não é sócio-construída, ela não é uma produção da mente de Abraão, dos pais, dos patriarcas, ela não é. A narrativa bíblica é uma narrativa que se estabelece em Cristo, com a glória que ele teve junto do Pai antes que houvesse mundo. A Bíblia não começa a contar a história humana a partir da criação. A Bíblia conta a história humana a partir da habitação Pai, Filho e Espírito Santo. Diz Jesus: Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me desses, para que vejam a minha glória que me conferisse, porque me amasse antes da fundação do mundo. Pacto de salvação entre Pai, Filho e Espírito Santo é o início da narrativa bíblica, que acontece a partir do princípio da criação. Devemos pensar também que a Escritura é uma fórmula de Cristo que aponta para o Antigo, significando e explicando o Cordeiro na história humana. E por fim, na Escritura nos insere dentro de um sistema de pensamento cuja referência é a mente do Criador e não a mente humana. A sede que Cristo quer saciar do seu ser, da sua existência, ela é estabelecida a partir da norma de quem Deus é, à luz do que a Bíblia ensina. O segundo aspecto é que devemos crer nisso. Você crê nisso, meu irmão? Você descansa nisso, você bebe essa água, você come essa comida, você habita neste ambiente. Então, crer. Ora, amados, a definição de fé está em Hebreus 11:1. Crer, o exercício da fé é a certeza. A palavra ali me implica em um documento legal de posse. Eu tenho uma escritura na minha mão que garante a veracidade disso, autenticado e chancelado pela eternidade. É um documento legal de posse de coisas que se esperam. Eu espero que isso seja verdade. Eu espero que Jesus da morte seja a minha redenção. Eu espero que a paz de Cristo é mais importante do que a minha paz interior. Eu espero que a sede que Jesus sacia, a sede do meu ser, é a sede que deve ser saciada de fato. Eu espero que Jesus volte. Eu tenho que viver com a certeza, com uma escritura. E estão aqui as escrituras. E é uma convicção, é uma evidência convincente de fatos e de realidade histórica.
Hebreus 11:1 nos ensina isso. Por isso, os evangelhos vão falar de fatos, de testemunhas oculares, de plenas certezas da verdade, de que as coisas que Jesus fez estão diante dos discípulos e de que o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos, as nossas mãos apalparam. 1 João 1:1. Porque Jesus se fez carne, Deus entrou na nossa história. Essa é a escritura que autentica a história humana. Um outro aspecto é que ela não é só normativa. A sede que Jesus mata, ela se encontra numa experiência situacional. É necessário ouvirmos a Cristo e ir a Cristo. O texto de João foi narrado dentro da festa de Pentecostes, no deserto. Festa de tabernáculos. Como suspira a corça pela corrente das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, quando irei e me verei perante a face de Deus. Meu amado irmão em Cristo. Meu amado irmão em Cristo. Você está no deserto. Você está com sede. Então é hora de se ajoelhar e clamar. É hora de jejuar. É hora de desejar a face de Deus. Não é um remédio que vai resolver o seu problema mais importante. O remédio vai curar o seu corpo. Você precisa encontrar cura física. Isso é tranquilo. Procure um médico. Busque essa graça de Deus na medicina e nas obras das mãos humanas. Mas o que você precisa mesmo é se ver perante a face de Deus. Jesus é o nosso princípio. Jesus é o Verbo. Jesus é a luz. Jesus é a vida. Jesus é a maior necessidade do momento em que nós vivemos. O terceiro aspecto da expressão para saciarmos a sede é que, além de te encontrar numa situação, ele te gera uma experiência existencial sobre a norma das Escrituras, à luz de quem Cristo é, à luz da face de Deus. Você e eu teremos do nosso interior um fluir de rio de água viva. Um fluir de rio de água viva. O que é isso? O que é isso? No último dia, diz João, quando todas as coisas estiverem alinhadas em Deus e as nações desfilarem diante da Nova Jerusalém, João foi levado para ver um rio de água viva, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Amado, João está falando que devemos ter vida em Cristo. O rio de água viva não é a depressão. O rio de água viva não é a angústia da alma. O rio de água viva não é o pavor. O rio de água viva não é a dor do coração humano, as dúvidas, as incredulidades, as dificuldades. Meu amado irmão, o rio que sai do trono de Deus e jorra do nosso coração é a nova vida em Cristo, a nova humanidade em Cristo. E isso só é possível se estivermos diante da face de Deus, se tivermos a nossa sede saciada em Cristo Jesus. Eu já fiz duas afirmações aqui, diante da maior necessidade que temos. A primeira afirmação é que essa afirmação é em meio à dúvida e oposição na história, mas não no seu coração. Não deixe que a dúvida surja no seu coração. Se ajoelha e ora e pede graça de Deus. A segunda afirmação é que a maior necessidade que temos é uma afirmação de Cristo para saciar a nossa sede de ser, de sermos adoradores, de sermos um manancial a fluir do nosso coração, um manancial cheio do rio de água viva, da vida do Cordeiro, de sermos supridos por quem Ele é,
Isso é uma experiência a partir da norma de quem Ele é, revelada nas Escrituras, que chega à nossa situação de vida, que marca nosso momento existencial. É possível ter vida e vida em abundância em meio ao isolamento, em meio à pandemia, porque nós podemos ter a sede saciada e do nosso interior fluir um rio que sai do trono de Deus, porque é a vida e a vida de Cristo em nós. E a terceira afirmação é que a maior necessidade que temos é a promessa do Espírito Santo. É a promessa do Espírito Santo. O Espírito Santo é o Deus habitando em nós e fazendo fluir a vida de Cristo. É Deus gerando em nós o fruto do Espírito. É Deus gerando em nós a bem-aventurança. É Deus gerando em nós vida e vida em abundância. Deus produzindo em nós a caminhada cristã. Isso, o rio de água viva, segundo João, é a respeito daqueles que receberiam o Espírito Santo, porque creram. Quem é o Espírito Santo, amado, senão aquele que revela a Cristo, aquele que direciona a história para o propósito eterno, aquele que aplica o novo nascimento. Ele é o nosso consolador, o nosso guia, o nosso vivificador. Ele é aquele que é soprado em nós no novo nascimento. Recebei o Espírito Santo, perdoe os pecados, ame o próximo, sirva, e os dons do Espírito abençoarão os outros. E do seu interior estarão fluindo rios de água viva para abençoar. O Espírito é aquele que nos gera da água, aquele que nos leva ao sangue de Cristo. O Espírito é aquele que gera em nós o desejo da face de Deus. No escrito de João em Apocalipse 22 diz: o Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve diz: vem. Aquele que tem sede, vem. Se você tem sede, venha. E quem quiser receber de graça a água da vida. Meu irmão, no meio do deserto, é possível ter água da vida e ter a sede de ser saciado. Porque quem sacia a nossa sede não é o nosso coração, não é a nossa mente, não é um livro que nós lemos, é a pessoa de Cristo. E quem revela a pessoa de Cristo é a Escritura. Você está em isolamento, você está na sua casa, você perdeu o controle da sua história, você não gosta da história da humanidade, você ainda está lutando para que as coisas se encaixem como elas devem se encaixar. No momento certo as coisas vão acontecer e elas vão se encaixar. Mas no meio do rebuliço, no meio de todo o tornado, de toda a ventania, de toda a bagunça da tempestade da história, eu quero lembrar de você, para você, essas três afirmações. Que a maior necessidade que temos, ela ocorre em meio à dúvida e oposição da história. Ela acontece para saciar a sede de ser, e ela é um apontamento e uma direção à obra do Espírito em mim e em você. A nossa esperança não é interna ao nosso coração. A nossa esperança não é porque nós obedecemos regras e leis. A nossa esperança é porque Deus veio a nós e nos deu água da vida e saciou a nossa sede. Por isso a nossa paz é nele. A nossa sede é saciada nele. É ele quem nos dá a água para saciar o nosso ser. Jesus é então a única necessidade real que temos. Os rios da água viva é a obra do Espírito, gerando em nós a imitação de Cristo, a vida de Cristo. E o fluir de água viva,
é que nós sabemos viver toda e qualquer situação para a glória de Deus, abençoando o próximo. Deixa eu orar com você. Senhor, olha para o coração do teu povo, dos teus servos, e abençoe profundamente a vida deles, Deus. Ó Deus, a maior necessidade que eu tenho é ter a minha sede de ser saciada em quem Cristo é, à luz de quem Deus é e do seu propósito eterno. Que a Escritura, que a palavra do Senhor, cele no nosso coração o louvor da tua glória e a honra do teu nome. Que do interior de todos nós flua, Senhor, a obra do Espírito, o rio da vida que já matou a nossa sede. Amém.